2005, 2006, começamos a desenvolver um projeto de pesquisa no município de Juruti, cuja preocupação maior era o processo de instalação da mineradora Alcoa naquele município, para fazer exploração de bauxita. Então, a partir do ano de 2006, nós começamos a desenvolver estudos de modo sistemático, indo todos os anos no município de Juruti para acompanhar o processo de instalação e operação daquela mineradora no município. Então, nós criamos um projeto que se chama Projeto de Pesquisa Juruti, que se chama PPJUR, e nós passamos a desenvolver trabalho reunindo alguns pesquisadores, alunos, enfim, as próprias pessoas no local, envolvendo algumas dessas pessoas, e também comunidade que participou de algumas atividades conosco no sentido da construção dos estudos. Bem, o objetivo central dessa pesquisa é estudar o conflito socioambiental gerado a partir do processo de instalação da mineradora no município. Então, dois grandes sujeitos desse processo foram identificados como, de um lado, a mineradora Alcoa e, do outro lado, as comunidades do Pai Juruti Velho, o Pai Juruti Velho é o Projeto Agroextrativista Juruti Velho, instalado pelo INCRA. Então, nesse Pai existem várias comunidades, são cerca de 40, 45 comunidades. Então, nós começamos a estudar o rebatimento desse processo de instalação da mineradora no espaço e na vida das pessoas que ali vivem no chamado Pai Juruti Velho. A partir de 2014, eu ingressei no Projeto Juruti como aluno de graduação. Nesse momento importante para a minha formação, porque pude ir a campo, observar o que a gente estudava na teoria. Então, essas observações diante da comunidade Juruti foram importantes para a minha formação. Nesse contexto, eu pude observar a desintegração do espaço a partir das comunidades. E, voltando do campo, eu pude sistematizar essas informações e, a partir daí, aplicá-las a alunos do ensino básico na escola de aplicação da UFPA. Como é que está? Vem pesquisar. Como é que está? Como é que está? O que a empresa fez? Como é que está? Está bem? Está mal? Já fez alguma coisa? Está muito bem. Muito bem para o lado da empresa. Porque, primeiro, eles conseguiram entrar. E eles estão tirando, como diz o meu avô, a nossa riqueza que estava aí sem nós saber, sem nós ter conhecimento. Estão passando por cima de nós, como está aí o trem civil agora. Melhorou? Melhorou, sim, senhor. Muito, muito melhor para eles, mas para nós piorou. Que vem beneficiar muitas comunidades, como a nossa comunidade foi beneficiada por isso, por esse projeto, né? Agora, tem uma coisa, que eu olho numa situação que a grande devastação que esse projeto trouxe está abalando até a nossa comunidade. Antigamente, a nossa comunidade aqui era uma água muito bonita, nesse tempo mesmo. Tempo de verão. Era uma água limpa mesmo. Hoje, se a gente for tirar água lá do lago para consumir, para tomar, Deus o livre, não tem que ferver e passar e fica aquela grande borra. E antigamente não era isso. Então, o que ela trouxe de bem, também ela trouxe, com certeza, as coisas para prejudicar. O que é a Alcoa? A Alcoa para nós aqui se torna quase um inimigo para nós, né? Por causa que ela, além de levar as nossas riquezas, né? Ela nos desconheceu
como nós sendo o próprio morador daqui dessa região nossa, que não é verdade o que ela colocou no rima, né? Que não existia ninguém, mas já existia há muito tempo, há séculos. Enquanto a Alcoa estiver aqui, nós vamos estar sempre no conflito entre comunitários e eles. Você acredita na mudança de comportamento da Alcoa? Não. Não, porque eles já provaram que não são bons vizinhos. São ignoros de respeito. Até hoje a Alcoa está engasgada de estar pagando 1,5% da participação resultada lá. Isso porque nós temos um pequeno pedaço da lei que garante. Aqui neste momento nós fizemos valer a lei. Porque o Código de Mineração diz que todo aquele que é proprietário e que se tem minério é por obrigação uma mineradora pagar. Então aqui nós fizemos valer a lei, a força da organização e da união do povo aqui. Mas até agora a Alcoa está engasgada. Se tivesse uma outra lei que dissesse que não pagasse, ela não estava pagando. Porque nós estamos numa mesa de negociação e ela está fazendo um monte de questionamento, ela está querendo que o governo brasileiro diga se ela tem que pagar para nós ou não, mesmo assim está questionando. Para quem é mesmo este desenvolvimento? A gente se perguntava ao público, para quem era mesmo esse desenvolvimento? Não é para a região de Juruti Velho. Vai empregar 5.000 pessoas, e essas 5.000 pessoas é da nossa região, da região de Juruti Velho. Aí eles ficavam meio embaralhados com nossas perguntas, né? com nossa questão lá. Que na verdade não foi para a região de Juruti Velho esse desenvolvimento, né? Foi para aqueles que já trabalhavam antes lá para a região de Erechiminá, lá para outras mineradoras que chegaram para Juruti. Enquanto os filhos daqui do município de Juruti, alguns só porque eram bons de roçar com testado, esses ainda pegaram 3 meses para trabalhar, né? Depois acabou. Mais lá na cidade, para aquele grupo que aguenta na mão dela lá. Para esse sim, ela tem sustentabilidade. Mas para nossa região, para nossas comunidades da nossa região, ela só traz divisão do povo nas comunidades. Ela não queria pagar a ocupação que ela está fazendo na área. Aí nós se mobilizamos e fizemos uma pressão de entrar lá, mas infelizmente eles não deixaram, mas nós ficamos do lado de fora. 9 dias e 9 noites lá, até eles negociaram exatamente esse 1,5% que eles repassam para as comunidades, para nós, através da bauxita que está sendo levada. Eu então ocupava o cargo de secretário estadual de integração regional e fui destacado pela governadora Ana Júlia, à época governadora do estado, para ir lá mediar um conflito que existia. Então eu fui procurado pelo comandante da PM, o qual me localizou, me contextualizou sobre o assunto. E nessa contextualização eu me lembro uma situação muito interessante, mas triste ao mesmo tempo, que foi o fato de eu perguntar para ele do como tinha se dado o conflito, se eles não tinham procurado estabelecer primeiramente um diálogo. E o coronel, o comandante lá da PM, me disse que sim, isso fazia parte do protocolo, realmente foi feito diálogo. O diálogo era o seguinte: vocês têm que sair daí. E eles não saíram, então houve toda uma truculência. E eu vi as imagens também, isso também foi muito interessante, as imagens foram mostradas dentro da área da Alcoa. Quer dizer, a Polícia Militar do Estado do Pará ficou protegendo o capital, a propriedade privada, ao invés de ter um local, né, próprio para receber a população. E foi lá nesse local que eu vi as imagens. E as imagens me diziam outra coisa, me diziam:
de agressão, de violência policial contra os ribeirinhos que chegavam em pequenos barcos. Esta audiência, ela durou 2 dias. Foram 48 horas que nós ficamos numa plenária formada por lideranças, por pessoas, homens e mulheres, que estavam ali reivindicando os seus direitos. Estávamos eu e o professor, hoje também professor, já era professor na época ele coordenava o Instituto de Terras do Pará, o professor José Benatti, pelo governo do estado, mas também estava o INCRA, estavam os órgãos de segurança e o presidente da Alcoa também, à época. E numa mesa, sentado, e o Gerdianô, que era a liderança naquele momento, da Arcojuve, organizando e conduzindo toda a plenária. O acordo me leva à seguinte reflexão, que quando um governo, seja ele de qualquer nível, tem pessoas preparadas, com uma identidade com a população, os conflitos eles podem ser resolvidos de uma maneira, como foi esse, de forma pacífica. Se um governo tem uma orientação política que é autoritária, uma orientação política autoritária, e destaca pessoas também com postura autoritária, esse conflito não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Muito bem. Aí nós trabalhamos na perspectiva de duas categorias. Uma, chamado território abrigo. Território abrigo no sentido de que um território criado pelas comunidades ao longo da sua vida. E no processo de levantamento da existência dessas comunidades, da origem, da história dessas comunidades, nós identificamos que elas começaram a surgir, a se organizar ainda no início do século passado. Então são comunidades remanescentes de grupos de indígenas que foram se organizando ao longo do tempo. Então essas comunidades elas foram se formando a partir das margens, das bordas do lago, e começaram a desenvolver as suas atividades, como pesca, pequena agricultura, onde se destaca a agricultura da mandioca para a produção de farinha, e outros tipos de plantação. Então essas comunidades, elas produziram espaço que categoricamente nós colocamos como território abrigo. Por quê? Porque elas ali vivem e o território lhe serve de abrigo. Por outro lado, a mineradora que chegou e passou a se instalar a partir de 2006, para ela o território é fundamentalmente recurso. Por quê? Porque a empresa chegou e passou a se instalar com o objetivo exclusivo de extrair o minério de bauxita. Ora, quando ocorreu um processo de superposição do território recurso da empresa, que a empresa passou a se apropriar desse recurso, sobre o território abrigo dessas comunidades, portanto o conflito socioambiental passou a se estabelecer entre esses dois grupos de uma maneira bastante forte. Inclusive, em alguns momentos, ocorreu a necessidade da intervenção direta do Estado para evitar conflito de ordem maior. Algo interessante que nós passamos a observar foi quando nós levantamos o grau de satisfação por parte da sociedade local em relação ao projeto de mineração. Então, quando nós fizemos um levantamento na cidade ou na sede do município de Juruti, nós encontramos um grau de insatisfação, considerando uma insatisfação muito alta e alta. Isso somou cerca de 80% de insatisfação por parte das pessoas entrevistadas na cidade de Juruti. E quando nós realizamos o mesmo levantamento entre as comunidades do Pai Juruti Velho, nós encontramos um grau de satisfação em torno de 85% dos entrevistados demonstraram insatisfação com o projeto. Nessa perspectiva, nós podemos então concluir que o projeto da mineradora Alcoa, embora se coloque como um projeto sustentável,
ele apresenta graves níveis e reflexos de insustentabilidade. Isso, quando olhamos para o nível de satisfação das pessoas, nós notamos perfeitamente que não se trata de um projeto sustentável. Por quê? O primeiro grande passo para a sustentabilidade seria o atendimento dos interesses da maioria da população que está envolvida pelo projeto da mineradora Alcoa. Eu juro, 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 meu amor, eu juro, juro, juro te amar, pra sempre, meu amor, pra sempre, juro te amar. Eu juro, 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 meu amor, eu juro, juro, juro te amar, pra sempre, meu amor, pra sempre, juro te amar. Eu juro, 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 meu amor, eu juro, juro, juro te amar, pra sempre, meu amor, pra sempre.